Fala, galera da Loucos por Vasco! Hoje o vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. Vamos falar de 4 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então, já deixa aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. A lesão sofrida pelo volante Jair durante a partida contra o Sport no último domingo trouxe à tona não apenas preocupações sobre o futuro do jogador dentro de campo, mas também uma demonstração de grandeza e humanidade fora dele. Após confirmar a ruptura do ligamento cruzado anterior, LCA, no joelho direito, o Vasco informou que o volante estará fora do restante da temporada 2025. A gravidade da lesão foi um golpe duro para o gigante da colina, mas ainda mais impactante foi a reação de parte da torcida vascaína nas redes sociais. Muitos torcedores passaram a atacar o lateral Aderlan, do Sport, envolvido no lance que culminou na contusão de Jair. Diante disso, o próprio jogador interveio com uma mensagem emocionante em seu Instagram, pedindo respeito ao adversário. Para Jair, a jogada foi um acidente inevitável, algo que pode acontecer em qualquer disputa dentro do futebol. Ele explicou que, como atletas profissionais, todos estão expostos aos riscos das partidas, mesmo quando não há intenção de machucar o adversário. No último jogo, tive o LCA rompido e por conta disso, o atleta que dividiu a jogada comigo, Aderlan, vem sendo atacado. Quero pedir encarecidamente que cessem os ataques, e respeitem a mim e a ele, que inclusive, humana e surpreendentemente, me ligou para saber como eu estava e desejar uma boa recuperação, escreveu o volante. Esse gesto de Aderlan, que telefonou pessoalmente para Jair após o jogo, demonstra a camaradagem que ainda existe entre jogadores, mesmo em momentos difíceis. Para especialistas, a postura de Jair ao defender o adversário é um exemplo de fair play e maturidade. No calor das emoções, é comum que torcedores se sintam frustrados com lesões graves, mas é importante lembrar que o futebol é um esporte de contato e essas situações fazem parte do jogo. O posicionamento de Jair é digno de aplausos, afirmou um comentarista esportivo em análise recente. Internamente, a diretoria do Vasco já decidiu prorrogar o contrato de Jair, que venceria em dezembro deste ano. A decisão reflete o compromisso do clube com o jogador, especialmente diante da gravidade da lesão e do tempo necessário para sua recuperação. Essa não é a primeira vez que Jair enfrenta uma situação como essa. Em fevereiro de 2024, ele já havia rompido o LCA do joelho esquerdo em um clássico contra o Flamengo, ficando 9 meses afastado dos gramados. Agora, o volante terá pela frente mais um longo período de reabilitação, mas sua força mental e determinação são vistas como diferenciais para superar esse momento difícil. A torcida vascaína reagiu com tristeza à notícia da lesão de Jair, mas também com admiração por sua postura. Muitos torcedores destacaram a importância de seguir o exemplo do jogador e evitar ataques injustos ao adversário. É triste perder um jogador tão importante, mas o Jair mostrou muita grandeza ao defender o Aderlan. Precisamos apoiar nosso time sem esquecer o respeito ao próximo, comentou um adepto nas redes sociais. Outros torcedores expressaram preocupação com o impacto da ausência de Jair no meio-campo. Ele é peça-chave para o Fernando Diniz. Vai ser difícil substituí-lo, opinou outro torcedor. Por fim, a mensagem de Jair reflete valores que vão além do futebol: respeito, solidariedade e compreensão. Seu gesto serve como um lembrete de que, mesmo em momentos de dor, é possível escolher a empatia e o diálogo. Agora, o desafio está em garantir que o Vasco encontre alternativas para suprir a ausência de um jogador tão importante no elenco. E agora que você já sabe sobre a grave lesão de Jair e sua emocionante mensagem de respeito, prepare-se para uma notícia que pode abrir novas portas no Vasco. Paulinho, lateral direito formado na base, pode ganhar uma chance com Fernando Diniz. Como ele pode aproveitar essa oportunidade? Continue lendo para entender. O lateral direito Paulinho, formado nas categorias de base do Vasco da Gama, está prestes a viver um momento decisivo em sua carreira. Após manifestar o desejo de deixar o clube em busca de mais oportunidades, o jogador foi surpreendido pela recusa da diretoria em aceitar uma proposta oficial do Atlético Mineiro.
Agora, ele segue à disposição do técnico Fernando Diniz e pode se tornar uma peça importante no elenco vascaíno, especialmente em meio às dificuldades causadas pelas lesões e a agenda apertada de jogos. A decisão de manter Paulinho no Vasco foi tomada com base em critérios técnicos e estratégicos. Apesar do interesse do Atlético Mineiro, a diretoria enxerga no jovem lateral uma solução viável para reforçar o time, principalmente após a lesão de Paulo Henrique, que desfalcará o Gigante da Colina por tempo indeterminado. Internamente, há uma avaliação positiva sobre as qualidades de Paulinho, como sua versatilidade, conhecimento do clube e capacidade de atuar em diferentes sistemas táticos. Além disso, manter o jogador valoriza um ativo importante, algo que pode ser vantajoso tanto no curto quanto no médio prazo. Para especialistas, a permanência de Paulinho pode ser vista como uma aposta inteligente. Ele é um jogador que conhece o Vasco, tem identificação com o clube e pode crescer sob o comando de Fernando Diniz. A ausência de Paulo Henrique cria uma oportunidade única para ele mostrar seu valor, afirmou um jornalista esportivo em análise recente. Além disso, a proximidade com o treinador pode ser crucial para o desenvolvimento do lateral, que ainda busca espaço no futebol profissional. Internamente, a comissão técnica avalia que Paulinho pode ser útil não apenas pelo seu potencial técnico, mas também pelo seu comprometimento. Mesmo após pedir para sair, o jogador manteve-se profissional, seguindo os treinamentos normalmente e demonstrando dedicação ao grupo. Essa postura foi reconhecida por Diniz, que tem acompanhado de perto a evolução do jovem lateral. Em conversas internas, o treinador destacou que a versatilidade e o conhecimento do clube podem ser diferenciais importantes para aproveitá-lo nos próximos jogos. A torcida vascaína reagiu de forma dividida à notícia da permanência de Paulinho. Muitos torcedores enxergam nela uma oportunidade para dar chances a jovens promovidos da base, algo que sempre foi uma tradição no Vasco. É bom ver o menino da casa tendo chance. Se ele mostrar qualidade, vai conquistar a torcida, comentou um adepto nas redes sociais. Outros torcedores, no entanto, expressaram preocupação com a falta de experiência do jogador em partidas decisivas. Paulinho precisa provar que está pronto para jogar. O Vasco não pode vacilar nessas horas, opinou outro torcedor. Por fim, a permanência de Paulinho reflete mais do que apenas uma necessidade momentânea do elenco. Ela simboliza a aposta do Vasco em valorizar seus ativos e investir em jovens talentos formados em São Januário. Agora, o desafio está em garantir que o lateral aproveite essa oportunidade para mostrar seu valor e se firmar como uma alternativa confiável para o time titular. E agora que você já sabe sobre a chance que Paulinho pode ter no Vasco, prepare-se para uma notícia que está chamando a atenção dos torcedores. Matheus França, ex-Flamengo, abre o jogo sobre as críticas que vem recebendo e explica por que escolheu vestir a camisa Cruz Maltina. Como ele pretende conquistar a torcida vascaína? Continue lendo para entender. A chegada de Matheus França ao Vasco da Gama trouxe uma mistura de expectativa e polêmica. O meia, que se destacou na base do Flamengo e já havia integrado o elenco profissional rubro-negro, decidiu retornar ao Rio de Janeiro para vestir a camisa Cruz Maltina após sua passagem pelo Crystal Palace, da Inglaterra. Em sua primeira entrevista como jogador do Vasco, França falou abertamente sobre as críticas que tem recebido dos flamenguistas, explicou os motivos que o levaram a escolher o Gigante da Colina e demonstrou confiança em sua capacidade de conquistar a torcida vascaína. Para Matheus França, a decisão de jogar no Vasco foi guiada por razões profissionais e pessoais. Ele destacou o papel fundamental das conversas com Fernando Diniz, o presidente Pedrinho e o diretor Felipe, que o convenceram de que o clube seria o lugar ideal para ele retomar seu protagonismo no futebol brasileiro. Todo mundo sabe da minha trajetória, do meu início no clube rival. Mas o mais importante é focar aqui no Vasco. É um clube grande, importante essa escolha foi minha por optar voltar, pela conversa com Diniz, Pedrinho e Felipe, afirmou o jogador. Essas palavras refletem o respeito que ele tem pelo Flamengo, mas também sua determinação em escrever um novo capítulo em sua carreira. As críticas vindas de parte da torcida rubro-negra foram inevitáveis. Como um jovem talento formado no ninho do Urubu, França sempre foi visto como uma promessa da base do Flamengo. Sua saída para o Crystal Palace em 2023 gerou certa frustração entre os flamenguistas, que esperavam vê-lo brilhar no time principal.
Agora, ao optar pelo Vasco, ele enfrenta resistências de quem enxerga sua escolha como uma traição. No entanto, França não parece se abalar com os comentários negativos. Não tem pressão nenhuma com isso. Está muito claro que vou me doar bastante pelo Vasco e isso é o que mais importa, declarou, mostrando segurança e comprometimento. Para especialistas, a postura de Matheus França é vista como madura e estratégica. Ele está em um momento crucial da carreira, onde precisa mostrar que pode ser protagonista. O Vasco oferece a ele essa oportunidade, especialmente sob o comando de Fernando Diniz, que valoriza jogadores técnicos e versáteis, afirmou um jornalista esportivo em análise recente. Além disso, o apoio recebido pela diretoria vascaína e a confiança depositada nele podem ser decisivos para que França se firme como um dos destaques do time. Internamente, a diretoria enxerga em Matheus França uma aposta de médio prazo. Aos 21 anos, ele ainda tem margem para crescer e se adaptar ao estilo de jogo proposto por Diniz. Além disso, sua experiência internacional no Crystal Palace pode trazer uma maturidade extra para lidar com a pressão de atuar em um clube como o Vasco. Para muitos dentro do clube, ele representa uma peça-chave para reforçar o meio-campo e ajudar o time a alcançar seus objetivos nesta temporada. A torcida vascaína reagiu com curiosidade e empolgação à chegada de França. Muitos torcedores destacaram o potencial do jogador e acreditam que ele pode ser um diferencial no elenco. Se ele jogar com a mesma garra que mostrou no Flamengo, vai conquistar a torcida rapidamente, comentou um adepto nas redes sociais. Outros torcedores, no entanto, pediram paciência. Ele ainda é jovem e está voltando ao Brasil, precisamos dar tempo para ele se adaptar ao Vasco, opinou outro. Por fim, a escolha de Matheus França pelo Vasco reflete mais do que apenas uma transferência de clube. Ela simboliza uma nova fase em sua carreira, marcada por desafios e oportunidades. Agora, o desafio está em garantir que ele consiga conquistar a confiança da torcida e se firmar como um dos líderes técnicos do time. E agora que você já sabe sobre a chegada de Matheus França ao Vasco e suas motivações, prepare-se para uma notícia que preocupa os torcedores. O Vasco enfrenta dificuldades para pontuar em São Januário, mesmo sendo forte como visitante. Como o time pode reverter essa situação? Continue lendo para entender. O Vasco da Gama tem vivido uma situação curiosa no Campeonato Brasileiro. Enquanto se destaca como um dos times mais eficientes fora de casa, enfrenta dificuldades para pontuar em São Januário, seu estádio. Essa discrepância entre o desempenho como visitante e mandante preocupa a torcida e a diretoria, especialmente em um momento em que o clube luta para escapar da zona de rebaixamento. A busca por equilíbrio nos resultados dentro de casa tornou-se prioridade absoluta para Fernando Diniz e sua comissão técnica. Como visitante, o Vasco tem sido letal. Com 18 gols marcados, o time possui o melhor ataque fora de casa na competição, superando os gigantes do futebol brasileiro. Essa eficiência ofensiva foi demonstrada em partidas memoráveis, como a goleada por 6-0 sobre o Santos do Morumbi e a vitória por 3-1 contra o São Paulo, ambas realizadas longe do Rio de Janeiro. Esses jogos não apenas renderam pontos importantes na tabela, mas também mostraram a força coletiva do elenco sob o comando de Diniz. No entanto, esse bom desempenho contrasta drasticamente com os resultados obtidos em São Januário. Desde a vitória por 3-0 sobre o Fortaleza, em 17 de maio, o Vasco não consegue triunfar em casa pelo Brasileirão. Nos últimos jogos como mandante, foram 2 derrotas e 2 empates, números que colocam o Gigante da Colina na quarta pior campanha como mandante na competição. Até o momento, o time conquistou apenas 3 vitórias em São Januário, todas contra adversários diretos na luta contra o rebaixamento, como Santos, Sport e Fortaleza. Essa inconsistência em casa tem sido um obstáculo significativo para as pretensões do clube na temporada. Para especialistas, a explicação para essa diferença pode estar ligada à pressão interna e à expectativa da torcida. Jogar em casa traz uma responsabilidade maior, especialmente quando o time está lutando contra o rebaixamento. O peso das arquibancadas lotadas pode influenciar negativamente o desempenho dos jogadores, afirmou um comentarista esportivo em análise recente. Além disso, a ausência de um plano tático consistente para jogos em São Januário também é apontada como um dos fatores que contribuem para os resultados ruins.
Internamente, a diretoria reconhece a gravidade da situação e está trabalhando para reverter esse cenário. A pausa para a data FIFA, após a vitória sobre o Sport, foi vista como uma oportunidade para ajustar o time e prepará-lo para os desafios que virão. O próximo confronto em São Januário será contra o Ceará, no dia 14 de setembro, em um duelo considerado crucial para reafirmar a força do Vasco em casa. Este jogo antecede uma sequência pesada de partidas, incluindo duelos contra Bahia e Cruzeiro no estádio vascaíno, o que aumenta ainda mais a necessidade de bons resultados. A torcida vascaína reagiu com preocupação ao fraco desempenho em São Januário. Muitos torcedores destacaram a importância de transformar o estádio em um caldeirão novamente. Precisamos lotar São Januário e empurrar o time até o fim. É inaceitável perder tantos pontos em casa, comentou um adepto nas redes sociais. Outros torcedores pediram mudanças no estilo de jogo. Diniz precisa encontrar uma forma de ser mais eficiente em casa. Não dá para depender só dos jogos fora, opinou outro. Por fim, o Vasco precisa urgentemente recuperar sua força como mandante para seguir sonhando com uma posição intermediária ou até mesmo superior na tabela. A regularidade entre os resultados em casa e fora será essencial para garantir tranquilidade na reta final do Campeonato Brasileiro. E aí, torcedor vascaíno, o que você achou de todas essas notícias? Sobre Jair e sua mensagem de respeito. Você concorda com a postura de Jair ao defender Aderlan, mesmo após sua grave lesão? Qual é a sua expectativa para a recuperação dele e como o Vasco pode suprir sua ausência no meio-campo? Paulinho e sua chance no time. Acha que Paulinho pode aproveitar bem essa oportunidade com Fernando Diniz? Ele deve ser titular enquanto Paulo Henrique estiver lesionado ou o Vasco precisa buscar outra solução? Matheus França no Vasco. Como você vê a chegada de Matheus França ao clube? Ele pode conquistar a torcida rapidamente? Acham que as críticas dos flamenguistas podem afetar seu desempenho ou ele vai se firmar no time? Dificuldades em São Januário. Por que o Vasco está sofrendo tanto para vencer em casa? O que pode ser feito para reverter essa situação? Quais são suas expectativas para o duelo contra o Ceará no retorno do Brasileirão? Acha que o time pode voltar a pontuar consistentemente em São Januário? Gostou das discussões? Então participe! Deixe seu comentário respondendo a essas perguntas ou compartilhando sua opinião sobre o momento do Vasco. Sua visão é essencial para continuarmos debatendo e apoiando o Gigante da Colina. Não esqueça de dar o like se você curtiu o conteúdo e se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades sobre o Vasco. Aqui é espaço para torcer, vibrar e lutar juntos pelo retorno do clube ao topo. Até a próxima!